Olá, este é o Old Waycast, eu sou o Carlos Borges e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje é o vídeo da série de História do Cristianismo, com um vídeo sobre a origem social dos cristãos. Eu fui nos ambientando para adentrar a nossa série sobre a história do cristianismo baseada na coleção História Ilustrada do Cristianismo de Justo Gonzalez. Aqui a coleção são 10 volumes, né? A Era dos Mártires, a Era dos Gigantes, a Era das Trevas, a Era dos Altos Ideais, a Era dos Sonhos Frustrados, a Era dos Reformadores, a Era dos Conquistadores, a Era dos Dogmas e das Dúvidas, a Era dos Novos Horizontes e o 10º volume, a Era Inconclusa. E ainda tem um volume extra, que é uma visão panorâmica para caminhar dentro aqui da coleção do Justo Gonzalez. Vou colocar o link aí da livraria na descrição. E já disse um dito que eu vi aí em algum lugar, que original é só quem esconde muito bem as suas fontes. Então, eu estou me baseando no livro, né, na biblioteca, na coleção do Justus Gonzalez, mas eu também tenho aqui o Cristianismo através dos séculos, de Earl Cairns, protestante, o Justus Gonzalez também protestante. Eu tenho esse aqui que é católico, né? Para ler a História da Igreja, volume 1, para ler a História da Igreja, volume 2, de Jean Combe, ou Combi, né? Eu também tenho aqui História dos Hebreus, de Flávio Josefo, e aí eu faço as anotações dos livros e trago aqui para a gente caminhar nessa importante história do cristianismo, né? O Cairns, o Cristianismo através dos séculos, uma história da igreja cristã. Justo Gonzalez, uma história ilustrada do cristianismo. E hoje a gente vai falar sobre cristianismo e história, neste segundo vídeo da série. Diz no Evangelho, no livro de Lucas, no capítulo 2, no verso 1, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. César Augusto governava o Império Romano quando Jesus nasceu. O seu verdadeiro nome era Otávio. Porém, no ano 27 a.C., o Senado romano conferiu-lhe o título honorífico de Augusto, pelo qual é conhecido até hoje. E aí, cristianismo e história, desde as suas próprias origens, o evangelho se inseriu na história humana. Jesus Cristo adentrou a história humana, se fez humano como nós. De fato, isso é o Evangelho, as boas novas de que em Jesus Cristo Deus se introduziu em nossa história em prol da nossa redenção. Está aí no livro, neste primeiro capítulo, né, que a gente vai estar falando dele, que é a Era dos Mártires. A Era dos Mártires é o primeiro volume da obra de Justo Gonzalez.
E aí, os autores bíblicos não deixam lugar para dúvida acerca disto. Lucas diz que o nascimento de Jesus teve lugar na época de César Augusto, e sendo Quirino governador da Síria. Lucas também fala que estes fatos sucederam nos dias de Herodes, rei da Judéia. Essa importância de compreender o sentido da nossa fé não se limita à vida de Jesus, mas engloba toda a mensagem bíblica. No Antigo Testamento, boa parte do texto sagrado é de caráter histórico. Não só os livros que geralmente chamamos históricos, mas também os livros da lei, por exemplo, Gênesis e Êxodo, e dos profetas, nos narram uma história em que Deus se revelou ao seu povo. A parte dessa história, é impossível conhecer essa revelação. Do ponto de vista da fé, a história da igreja ou do cristianismo é muito mais do que a história de uma instituição ou um movimento qualquer. A história do cristianismo é a história dos atos de Deus entre todas as pessoas que nos procederam na fé. Às vezes, no curso dessa história, haverá momentos em que nos será difícil ver a ação de Deus. Haverá quem utilizará a fé da igreja para enriquecer-se ou para engrandecer seu poderio pessoal. Outros haverá que se esquecerão dos mandamentos do amor e perseguirão aos seus inimigos com uma fúria indigna do nome de Cristo. Em alguns períodos, parecerá que toda a igreja abandonou por completo a fé bíblica e teremos de nos perguntar até que ponto tal igreja pode verdadeiramente chamar-se cristã. Em tais momentos, porém, talvez nos convenha recordar dois pontos importantes aqui no autor, neste volume 1, vai dizendo. 2 pontos. 1. A história que estamos narrando é a história dos feitos de Deus. Sim, mas é a história desses feitos entre pessoas pecadoras como nós. Podemos ver isso nos personagens bíblicos, pessoas de fé, e também pecadores miseráveis. 2. Devemos recordar que foi precisamente através desses pecadores e dessa igreja que aparece, às vezes, como totalmente descarrilhada, que o Evangelho chegou até nós. Ainda através dos séculos mais escuros da vida da igreja, nunca faltarão cristãos que amaram, estudaram, conservaram e copiaram as Escrituras e que, desse modo, as fizeram chegar aos nossos dias. Além disso, segundo o que iremos ver no curso desta história, nosso próprio modo de interpretar as Escrituras não deixa de manifestar o impacto dessas gerações anteriores. O Justo Gonzalez também nos diz que para estudar a história, costuma-se dividi-la em períodos. Tal divisão é útil, pois nos ajuda a entender as mudanças entre um período e outro e ordenar nossos conhecimentos dentro de balizas referenciais. É importante, porém, entender que essas divisões têm algo de superficial e, portanto, é possível dividir a mesma história de vários modos diferentes. Dividiu de um jeito Justo Gonzalez, de outro jeito Kernes, de outro jeito Combi. No primeiro volume da obra de Gonzalez, A Era dos Mártires, vamos percorrer os primórdios do cristianismo até Constantino cessar as perseguições
no Edito de Milão em 313 depois de Cristo. Foi um período de formação que traçou diretrizes para toda a história da igreja, sendo que até hoje estamos vivendo sob a influência de algumas decisões tomadas naquele tempo. O cristianismo surgiu no mundo que já tinha suas próprias religiões, culturas e estruturas políticas e sociais. Dentro desse contexto, a nova fé foi abrindo caminhos, mas, ao mesmo tempo, foi definindo a si mesmo. A primeira tarefa do cristianismo, e a mais importante, foi definir sua própria natureza perante o judaísmo do qual surgiu. Como se vê no Novo Testamento, boa parte do contexto em que essa definição foi feita consistia na missão aos gentios. O cristianismo logo teve seus primeiros conflitos com o Estado, e foi dentro desse ambiente que a nova fé teve de determinar seu relacionamento com a cultura que a cercava, e também com as instituições políticas e sociais que eram a expressão e o apoio dessa cultura. Esses conflitos com o Estado produziram mártires e apologistas. Fiz um artigo sobre o mártir Policarpo de Esmirna, que está aqui no canal, e farei vídeos sobre outros mártires e apologistas aqui nesta série. Os mártires selaram o seu testemunho com o próprio sangue. Os apologistas esforçaram-se para defender a fé cristã contra todas as acusações que lhes eram feitas. Foi com essa intenção de defender a fé que se produziram algumas das primeiras obras teológicas do cristianismo. Por último, é importante assinalar que, apesar da escassez de documentação, é possível conhecer um pouco da vida cotidiana e do culto cristão durante esses primeiros anos. Eu tenho aqui, e nós vamos em tempo oportuno falar também deles, eu tenho a vida cotidiana nos tempos bíblicos, de Merrill Tenney, J.I. Packer e William White Jr. Vida cotidiana nos tempos bíblicos. E eu também tenho Jerusalém nos tempos de Jesus, de Joaquim Jeremias. Pesquisa de História Econômico-Social no período neotestamentário. Tem cada pérolas aqui do dia a dia do judeu e dos primeiros cristãos, os cristãos do primeiro século. Uma e outra vez, através dos séculos, o Espírito Santo tem nos tem estado chamando o povo de Deus a novas aventuras de obediência. Nós também somos parte dessa história, desses atos de Deus na história da humanidade. Somos desafiados a prosseguir nessa senda, pois também é missão nossa. E por esse vídeo a gente vai parando por aqui. É o segundo episódio, né? Cristianismo e História. Os links possíveis estarão na descrição. Os links destes livros também que eu mostrei. Obrigado por assistir o vídeo. Se gostou, curta, compartilhe, considere se inscrever no canal. E este é o Old Waycast. Hoje é dia 20 de junho de 2023. Eu sou o Carlos Borges e o Old Waycast é Na Velha Estrada, a Moda Antiga. Obrigado a todos, fique com Deus e valeu.
Obrigado, pessoal.